Carlos Alberto e a irmã Jael, os palestrantes dessa noite, um casal que tem abençoado ricamente nossas vidas. E a gente fica feliz, né, por estarmos aqui novamente sendo abençoados por esse casal. É uma alegria para todos nós aqui da igreja, viu? Eu sei que o pastor a gente acompanhou desde 2015, todo esse sofrimento, né, porque problema de saúde, mas ele tinha essa serva aqui guerreira, que o tempo todo não cansou de clamar ao Senhor pela restauração da saúde física. Ele continua ainda em recuperação. E a gente sabe que Jael continua sendo essa guerreira valorosa nas mãos do Senhor. E com certeza, o pastor Carlos Alberto deve muito a ela. Não só amor, certo? Não só amor, mas gratidão por tudo aquilo que ela representa na vida dele. E também ele na vida dela. E isso a gente tem testemunhado esses dias que a gente tem acompanhado eles. Então vamos orar aqui pela vida deles, porque com certeza eles são instrumento de bênçãos nas mãos de Deus para abençoar cada uma das famílias que estão aqui representadas. Nosso Deus e Pai, queremos no nome de Jesus, Senhor, te agradecer por este dia, te agradecer pelo teu cuidado, Senhor, com nossas famílias, te agradecer pela Igreja Batista Teosópolis, Senhor, te agradecer pela vida do pastor Geraldo, do pastor Ezequiel, te agradecer pelas famílias, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Queremos colocar no teu altar a vida do pastor Alberto, a vida de Jael, pedir que no nome de Jesus, continue, Senhor, usando a vida desses valorosos servos do Senhor para abençoar as nossas vidas. Continua cuidando, Senhor, da saúde do pastor Carlos Alberto, continua ministrando a tua cura, Senhor, sobre a vida dele. Nós já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez e continuará fazendo. Continua também abençoando, Senhor, a vida de Jael, que ela continue sendo essa mulher forte, guerreira, Senhor, sempre disponível para a tua obra. Usa de maneira poderosa a vida deles, para que a tua palavra seja semeada e que o teu Santo Espírito trabalhe, Senhor, em cada coração aqui presente. Por tudo isso nós oramos e te agradecemos. No santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Eu acho que esse microfone dela, a bateria, acho que está descarregando. Vê aqui. Ah, não, está ok, né? Ok. Carlos Alberto. Jael. Nós completamos dia 1º de julho, 30 anos de casados. Nós temos 2 filhos, um casal de filhos e agora um terceiro filho, um genro. Né? Tivemos a alegria de casarmos uma filha em outubro e Deus nos abençoou e hoje temos uma família com 3 bênçãos que o Senhor nos deu. Carlos Alberto II, a Carolina e agora o André, o mais novo membro da família. Amém. Queridos, nós vamos orar. Eu gostaria de convidar você. Hoje a gente tem um PowerPoint, então eu acho que o pessoal que vai estar desse lado aqui vai ser um pouco prejudicado, mas eu acho que projeta lá, né? Ah, pronto. Então, ok. Então, você pode acompanhar ali. A gente vai ter o PowerPoint hoje. E no culto de amanhã à noite também nós vamos ter. Vamos orar então, queridos? Jael vai orar. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos bendizer ao Senhor. Queremos dizer ao Espírito Santo, tu és bem-vindo a este lugar. O nosso coração se enche de alegria, de expectativa do que o Senhor vai fazer nesta noite. Essa forma doce, convincente que só o Senhor tem de tratar conosco. Nós queremos te pedir que o Senhor gere em nosso coração o desejo de receber a palavra do Senhor e de praticar isso que o Senhor vai falar conosco. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, só dizer o seguinte, nos momentos de crise, nós fazemos alguns votos, especialmente matrimoniais. Precisamos ter cuidado. Eu lembro que no auge do sofrimento, da doença, o meu amado ficou
paralisado em cima de uma cama e só mexia praticamente os olhos, né? E tudo era na boca e eu dava comida nem sólido nem líquido, tinha que ser mais ou menos pastoso porque comprometeu a deglutição e todos os movimentos do corpo. E naquela situação onde ele dependia de mim para tudo absolutamente, desde a comida, o remédio, ir ao banheiro, a higiene, o banho e tudo mais, literalmente comendo na minha mão. Ele olhou para mim um dia e disse: meu amor, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu prometo a você que nunca mais na minha vida eu vou brigar com você por nada. Tudo que você fizer, eu vou concordar com você. E aí ele ficou bom. E de vez em quando ele quer... Epa, tá lembrado do que você me prometeu? Queridos, brincando, mas dizendo que são esses momentos de crise na nossa vida, de dificuldade, que eu ouvi uma frase que me marcou muito. Diz que a crise, quando vem na nossa vida, ela tem o poder de tirar o melhor de nós ou o pior de nós e expor isso. São nesses momentos de crise que muitas vezes nós precisamos entender o valor das pessoas que estão ao nosso redor, o que essas pessoas realmente representam, o presente de Deus que elas se constituem na nossa vida e que muitas vezes nós estamos vivendo no automático e não estamos prestando atenção naquilo que Deus tem colocado sobre a nossa vida e sobre a nossa responsabilidade. E nós já tínhamos um relacionamento bom, eu diria, talvez na média e em alguns momentos acima da média, pela misericórdia do Senhor. Mas foi nesses momentos de crise intensa, de sermos provados no fogo, no vale da sombra da morte, que nós aprendemos a ver o agir de Deus no âmbito sobrenatural na nossa vida. E aprendemos a viver de uma forma onde tudo na nossa vida é um milagre. Porque existem duas opções para nós. Ou nós vivemos achando que as coisas acontecem por um acaso, ou nós vivemos na certeza de que tudo que nos acontece é milagre do Senhor. Amém. E eu creio que nesta noite Deus tem algo muito especial para ministrar nos nossos corações e na vida de cada um que está aqui. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém. Queridos, nós vamos falar sobre ansiedade, depressão e a família. Nós estamos vivendo o século da ansiedade e o tempo da depressão. Nós nunca tivemos tantas pessoas vivendo dessa forma ansiosa e que tem levado à depressão. Nós temos trabalhado com jovens, adolescentes, vivendo crises depressivas, crises de ansiedade. Nós temos atendido jovens que literalmente não tem mais unha. Eu atendi uma jovem que ela come o cabelo, é uma doença específica, que ela arranca o próprio cabelo e come o cabelo. Foi feita a cirurgia para tirar do estômago aquele molho de cabelos. Então nós temos acompanhado jovens vivendo crises e momentos terríveis de ansiedade. Aumentou em muito o número de suicídio entre adolescentes no Brasil. Uma coisa assim, sem fundamento, mas aumentou em muito. E nós estamos vendo famílias sendo solapadas e atingidas de uma forma muito violenta pela questão da ansiedade e da depressão. E eu gostaria de trabalhar esse tema com vocês hoje à noite. Eu gostaria de trabalhar esse assunto, e eu não sabia do irmão Amós, não sabia do que estava acontecendo, mas diante de uma situação como essa, onde nós nos vemos, de certa forma, impotentes, e por outro lado, cheios de fé, crendo no milagre, na misericórdia de Deus, é que ou nós caímos em ansiedade e depressão, ou nós caímos de joelhos em fé e vamos buscar o milagre do Senhor. Amém? E eu gostaria de trabalhar esse aspecto com os amados hoje à noite.
Alguns momentos o assunto vai ficar um pouco técnico, mas são informações preciosas que você vai entender sobre hormônios que afetam a gente nesse momento. Mas Deus é soberano e maior do que todos os hormônios, porque Ele é o criador da hipófise. Ele criou o nosso cérebro, Ele criou a nossa mente. Ele criou o centro produtor de hormônios do seu corpo, do meu corpo, do nosso corpo. E nós podemos submeter tudo isso ao Senhor e Ele trabalhar de forma sobrenatural em nós. Deixa eu te dizer o seguinte, eu tive o câncer, fiz quimioterapia. Quando eu fui preletor para vocês, há 4 anos atrás, eu estava já com câncer e não sabia. E aí, quando nós voltamos para Recife, eu fui entrando num processo de paralisação. O câncer paralisa completamente, o câncer que me afetou chama mieloma múltiplo, é na medula óssea. Então eu fiz transplante de medula, chamado transplante autólogo. Existe o heterólogo, transplante que precisa de doador, e o transplante que eu fiz, eu doei células-tronco para mim mesmo. Então eu entrei numa máquina e tomei algumas injeções para que o meu corpo produzisse células-tronco. Entrei numa máquina por 4 horas e por um duto saía todo o sangue, passava naquela máquina como se fosse aquela máquina de hemodiálise, e o sangue era filtrado e entrava por outro duto no meu corpo, e aí 4 horas ali o sangue saindo e entrando no meu corpo e extraindo células-tronco. E elas foram congeladas a 70 graus negativos, com um produto químico para que elas não se deteriorassem. E aí então tomei 2 quimioterapias violentas, chamada vermelha, 2 tubão bem grande, destruiu a minha medula óssea, porque o câncer estava na medula. Então destruiu minha medula, e aí a minha imunidade foi a 0. E aí depois descongelaram as minhas células-tronco e reinjetaram no meu corpo. E aí fica aquela expectativa para que ela pegue. Porque se ela não pegar, eu morri. E graças a Deus pegou, eu estou aqui. Amém? E aí, resultado. Quando pegou, eu tive que começar todo o processo de vacinação que o seu bebezinho toma e que você tomou lá na infância. Eu tive que tomar todas aquelas vacinas de novo. Contra a paralisia, contra a febre, todas as vacinas. Eu tive que tomar tríplice viral, tudo que você imaginar, eu tive que tomar novamente. Tanto que eu chegava no centro de vacinação, em Recife, chamado CRIA, ia tomar a vacina, só tinha bebê. E eu lá. E a mãe olhando para mim e para minha esposa, cadê o bebê? Aí quando eu entrava para tomar a vacina, esse bebezão aí. Então o meu corpo, por dentro, o meu organismo é de criança. Isso quer dizer, qualquer doença que afeta você, o seu organismo tem defesa. Mas em mim é um bicho maior. Então me derruba. Tanto que depois do transplante, eu estou agora pela 6ª vez tomando antibiótico. Porque a gripe faz careta para mim, eu já tenho pneumonia e já tenho que tomar antibiótico. Então meu organismo é um organismo de bebê, internamente. A carcaça é velha, 60 anos de idade. Mas lá dentro, eu nasci de novo e pela 3ª vez, uma da minha mãe, a outra em Cristo e a outra depois do transplante. Passei 3 anos livre do câncer. E quando foi em outubro, começou um processo de alteração no meu organismo. Fazendo exames periodicamente para acompanhar. E aí quando foi janeiro, nós descobrimos que o câncer tinha voltado. Uma taxa que não pode passar de 1.500, ela deu 8.000 e tanto. E aí a médica disse, você vai ter que fazer um mielograma. É aquele exame que enfia uma agulha, a ponto cru aqui dentro, vai lá na medula, um agulhão, extrai o líquido da medula para examinar, e aí viu que o câncer tinha voltado. E eu comecei a luta de novo. Só que não tive todo o processo que eu tive antes, porque descobriu mais rápido. Então eu já fiz o tratamento mais pesado, só que agora eu
eu não estou fazendo quimioterapia, eu estou fazendo imunoterapia. É um tratamento recém-chegado ao Brasil, onde são fortalecidas as células boas, os anticorpos, para que eles combatam as células cancerígenas. E graças a Deus já reduziu de 8.000 e tanto para 1.500 novamente. Então, graças a Deus, estou vencendo novamente. Há casos que zera, há caso que aniquila completamente. Embora a medicina diga que não tem cura. Mas eu e você que somos crentes, nós cremos no poder de Deus. Amém? Então, a primeira vez eu ministrei sem saber que estava com câncer. Agora eu sei, mas só que eu sei da vitória em nome de Jesus. Amém? E eu estou aqui dizendo a vocês o seguinte. Eu não desisto. Disse ao meu Senhor, Senhor, eu não desisto. Você se lembra do pastor Hélio dessa igreja? Não desistiu, lutou, foi valente, corajoso, trabalhador até o último minuto. Lembra disso? Aquele homem guerreiro fiel. Não tive o privilégio de conhecê-lo, mas conheci através da sua esposa a sua história. Eu queria dizer para você que eu penso do mesmo jeito. Eu não aposento a chuteira. Eu estou aqui para trabalhar para Jesus e abençoar vidas. Essa é a minha missão. E eu vim aqui com muita alegria, porque essa igreja foi muito importante na nossa vida naquele momento. Amém? Dizer para vocês que nós não aceitamos outros convites durante esse período agora. O único que aceitamos foi da igreja Teosópolis, porque nós queríamos rever vocês e estar com vocês. Privilégio muito grande. E obrigado a Lene Clay, que foi a porta-voz da igreja entrando em contato conosco. Obrigado, pastor Geraldo, obrigado a toda a liderança pelo convite. Amados, nós vamos então trabalhar sobre a ansiedade. Eu tinha uma escolha a fazer. O câncer voltou. O que fazer? Ou ficar angustiado, ou crer. Ou mergulhar em fé na palavra, ou então desenvolver todos os sintomas e comorbidades da ansiedade. E nós resolvemos crer. Mas eu queria olhar com você Filipenses 4, versos 6 a 8. Eu sei que você conhece, está na sua Bíblia, mas nós vamos ler. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas... Aliás, deixa eu ler ali. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vamos orar? Pai, fala ao nosso coração, Senhor, nesse momento. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos ouvir a Tua voz. Nós queremos sair daqui alimentados, abençoados, edificados na Tua palavra. Santo Espírito, fala com as Tuas ovelhas, com Teu rebanho, com Teu povo nessa noite. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Volta comigo lá, querida, bota o texto Filipenses 4:6. Olha comigo esse texto. Eu estava num congresso e tive o privilégio de conhecer os índios Quechuas, lá dos Alpes do Peru. E os índios Quechuas, a gente estava num grupo eles conversando sobre ansiedade. E aí o chefe da equipe deles, na verdade, como se fosse o presidente, o líder da tribo, ele vestido a caráter de índio Quechua, muito bonito a vestimenta deles, ele rindo disse: olha, para vocês estar ansioso tem um significado, para nós tem outro significado. Para nós Quechuas, quando dizemos que alguém está ansioso, é porque essa pessoa está grávida. Então, a irmãzinha ali está ansiosa, porque ela está grávida, né? Como é que é seu nome mesmo? Nayara. A Nayara está ansiosa. E aí eles disseram: por que nós falamos isso? Porque nós temos a capacidade de engravidar das coisas.
Você engole um problema e deixa ele crescer dentro de você. E aí ele vai crescendo dentro de você. Ele assume o controle do seu corpo. Ele suga as suas energias. Ele se alimenta de você. Ele se nutre dos seus nutrientes. Ele sobrevive porque você alimenta ele todos os dias. E quanto mais você o alimenta, mais ele cresce. Mais ele cresce. E aí chega o dia em que você dá à luz a ansiedade. E aí nós entendemos a profundidade disso. Sabe, estar ansioso é isso. Você engole um problema, ao invés de entregar o problema ao Senhor. Ao invés de você pegar e dizer, papai do céu, está aqui, é teu. Eu entrego nas tuas mãos. Mas quando eu engravido do problema, eu engulo o problema e eu fico alimentando ele todo dia com a minha angústia. Eu fico todo dia alimentando ele com as minhas apreensões, com as minhas preocupações, o meu desespero, né? É o caso, por exemplo, dos jovens. Quantos jovens solteiros nós temos aqui que não tem namorada ou que tem namorada? Isso. Olha, jovens, às vezes a gente, quando está orando por um casamento, não é verdade? Você sabe que tem jovem que ora de uma maneira diferente. É bacana o jovem orar por casamento. Por exemplo, tem rapaz e moça que ora assim, Senhor, me dá uma esposa. Senhor, tem misericórdia. Mas tem outros que já estão tão ansiosos que oram assim, Senhor, me dá a minha esposa. Senhor. Mas tem outros que já extrapolaram e já oram assim, Senhor, que dê a minha esposa. Que dê meu marido. Já está com o laço rodando na mão, né? Tem jovem que o versículo dele, quando ele está orando por uma esposa, é assim. A menina até os 18 anos, tudo está no lugar certinho. A lei da gravidade não atingiu o corpo dela ainda, né? Está tudo aprumado. E a menina até os 18 anos está orando por um marido e o versículo dela predileto é, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ela está naquela fase que ela escolhe e diz, aquele ali é baixinho buchudo, aquele ali é alto demais, magro que parece uma vara de bater pecado. Aquele ali quer namorar comigo, vem com a bicicleta. Se fosse com Mercedes-Benz, né? Um Alfa Romeo. Mas aí passa dos 19 e ela está chegando já na casa dos 24. Né? Menina, até os 24, você pergunta, que idade você tem? Ela diz 21. Passou dos 25, que idade você tem? 20 e tantos. E aí quando chega na casa assim dos 19, ela diz assim, o versículo já muda. Já está orando, já mais apreensivamente. E ela ora assim, vinde a mim todo que está cansado e oprimido. E eu vos aliviarei. Agora, quando passa dos 26, que ela chega na igreja, sempre tem aquela irmãzinha abençoada do departamento de senhoras, da cabeça branquinha, bondosa, que vira e diz assim, estou orando por um milagre, viu, minha irmã? Olha que consolo terrível, né? Aí o versículo da menina é, todo aquele que vier a mim de maneira alguma o lançarei fora. E olha, a gente estava dando seminário de namoro, uma menina levantou braba lá no meio, botou a mão na cintura, olha, mulher baixinha, quando bota a mão na cintura e bate o pé assim, e lá vem bronca. E ela virou e disse, o senhor sabe o versículo do menino? Eu falei, sei não. Ela disse, está na Bíblia. Diz a eles que aquele que não casar aqui, a Bíblia diz que ele tem uma coroa lá no céu. Então, rapazes, tem uma coroa te esperando lá, se a bênção não chegar aqui. Amém? Nenhum disse amém, tá vendo? Nenhum quer receber essa bênção. Mas vejam bem, todos nós podemos desenvolver graus de ansiedade. Todos nós, ou nós engravidamos, ou nós depositamos a mão do Senhor e dizemos, Senhor, eu confio em Ti. O verso 7 diz assim, pode projetar o 7, obrigado, querida. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O verso 6 disse, deposite diante do Senhor
com oração e súplica, mas com ações de graças. Você ora, suplica e você agradece. Qual a diferença de oração e súplica? Oração é aquela que você faz na hora da refeição, você faz no momento informal. Senhor, obrigado por esse culto. Deus, obrigado pelo alimento. Abençoa o culto de hoje. Obrigado pela vida de meu pai, da minha mãe. Abençoa o meu dia. Em nome de Jesus, amém. Essa é a oração. Súplica é o grito da alma. Súplica é quando você não tem mais forças. Súplica é quando você está prostrado e você grita: Deus, eu não suporto mais. Eu cheguei no meu limite. Tem misericórdia de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi assim que eu orei por essa bênção aqui. Olha, eu já estava atravessando no finalzinho da rua do desespero, dobrando o cabo da Boa Esperança, chegando no beco dos aflitos. Aí eu disse: Deus, não é possível que não tenha uma menina que eu só convença a casar comigo. Tem que ter uma doida. Aí Deus achou essa porrada. E aí, quando ela olhou para mim, que eu falei: é ela, eu agarrei logo antes que ela se arrependesse. Até hoje ela não sabe a bobagem que fez, mas eu louvo a Deus por isso. Mas, queridos, Deus, Ele ama a gente. Ele cuida da gente. O nosso grande problema é acreditar nisso. Salmo 37, você conhece o verso 4. Vamos repetir juntos? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Veja, a palavra está falando de desejo. Você tem um desejo, algo que você anseia muito. Para Deus é uma oração. É oração. Então preste atenção, querido. Quando nós estamos confiando em Deus e dependendo de Deus, o Senhor, Ele na sua infinita misericórdia, vai cuidar da gente. Então vamos voltar agora aqui para o que diz aqui. Se usar branco atraísse paz, nenhum médico ficaria em depressão. Não é verdade? O pessoal não tem mania, vamos virar o ano usar branco, para ter muita paz nesse ano. Se usar branco, não tinha um médico em depressão. Eu já tive vários pacientes médicos. Se usar amarelo atraísse dinheiro, o pessoal dos Correios estava riquíssimo. Não é verdade? Olha, se usar vermelho fosse sinal de sucesso na vida amorosa, não tinha nenhum soldado do corpo de bombeiros se divorciando. As pessoas usam isso, é o que a gente chama de mandinga, né? Fazer mandinga, fazer fé nessas coisas. A nossa fé é postada no Senhor. Então veja só, Salmo 27, 127, o verso 1 e 2, vamos ler juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Veja só, se é uma condicional. Se o Senhor não for Deus, tudo vai ruir. Olha, se Deus não, se o edificador não for Deus, você pode construir, um dia tudo cai por terra. Se o guardador não for o Senhor, tudo está vulnerável, tudo. Você pode fazer o que você quiser para proteger o seu patrimônio, proteger sua família, um dia cai por terra. Nosso filho saiu de uma reunião de jovens da nossa igreja, ele é seminarista, está atualmente fazendo mestrado numa área lá em Recife, na Universidade Católica. Ele saiu da igreja, parou no sinal, perto da igreja. Quando ele parou no sinal, parou um carro do lado. Quando parou esse carro, parou um outro carro e já desceu um camarada armado e botou o revólver na frente do para-brisa do carro que estava ao lado do carro do meu filho. E aí o que aconteceu? Aquele carro que estava ao lado, o cara acelerou e botou o carro para cima do cara armado. Meu filho disse que só viu uma solução, acelerar também, foi ir embora. Porque ia sobrar ele e o cara ou ia atirar nele ou o cara ia vir para cima dele. Então, quando o cara arrancou, ele arrancou junto. E o outro carro ficou na frente do revólver
do bandido e meu filho foi de lado. Eu falei, filho, eu louvo a Deus que você nunca fez curso de piloto de Fórmula 1, mas arrancou bem pela lateral, pela tangente. Mas e o nosso medo depois, filho, se ele tivesse atirado? Mas o guardador foi o Senhor. Se deve fazer isso? De jeito nenhum. Mas Deus guardou. Mas às vezes por besteira, um bandido atira numa pessoa e mata. Por nada. Então, se o Senhor não guardar o seu patrimônio, o seu maior tesouro, que é a sua família, a sua vida, é em vão tudo. Então, nós não temos por que andar ansiosos. Preste atenção, o texto de Filipenses 4 fala de andar ansioso. Ter momentos de ansiedade todos nós temos. Mas andar engravidado, ou seja, deixando crescer dentro de você algo que vai assumir o controle da sua vida e sugar todas as suas energias, isso vai destruir a sua vida e o seu dia a dia. Ansiedade pela vida, pela vestimenta, pelo pão de cada dia, só nos leva ao estresse e ao desgaste. Observe só, Mateus 6, verso 25. Vamos ler novamente juntos? Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestiário? Então preste atenção. Lucas 12, verso 29 diz, não andeis ansiosos, pois a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis à inquietação. Ela bate na porta da sua casa como bate na porta da minha casa. A preocupação bate na porta de qualquer um de nós. Um jovem, os pais deles, 2 pais perderam o emprego. E ele ficou angustiado, e me procurou e disse, pastor, e agora? Eu disse, o dono do ouro e da prata ama você e a sua família. Aprenda a confiar no dono do ouro e da prata. Creia nele. Nosso filho estava estudando na Hillsong, lá na Austrália. E nós estávamos aprendendo ainda a mandar dinheiro para ele. E a gente estava mandando dinheiro e ele sacava lá para poder suprir as necessidades. E aí um dia eu estava fora e aí minha esposa liga para mim, Jael liga para mim e disse, olha, ele está sem dinheiro. E eu disse, mas como assim? Eu mandei dinheiro para ele. Não, mas ele disse que está sem dinheiro já faz um dia, sem comida, sem nada para comer. Eu disse, mas querida, agora, lá na Austrália, é meia-noite, é meio-dia aqui. Eu mandando dinheiro para ele, ele vai sacar amanhã. Ou seja, lá é meia-noite, vai amanhecer o dia, o banco lá vai abrir para ele poder sacar dinheiro ainda. Então ele vai passar mais um dia de fome. Isso dá uma angústia em pai e mãe que vocês não podem imaginar. Porque nós, pais, a gente é capaz de tirar da gente, dar para o filho comer, assistir o filho comendo e a gente ficar com fome e ficar satisfeito porque o filho está comendo. Amém, pais? Não é assim? É assim. E aí ela disse, aí ela ficou doida. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus, e como é que vai ser? Eu falei, vamos orar. E aí vamos orar. E nós oramos. Deus opera um milagre. E nosso filho foi fazer TV e mídia lá na Austrália, lá na Hillsong. E ele estava numa das câmeras filmando o culto. Um dos cultos lá, que um dos principais cantores da Hillsong estava lá cantando, e estava vendo um culto lá que eles chamam de chapel, que é na capela, e eles têm lá com mais de 7.000 alunos, e alunos de mais de 70 países do mundo. E aí eles estavam lá cantando. E aí, de repente, uma senhora chega com uma sacolinha do McDonald's para ele. E ele olhou assim para a mulher, não sabia quem era, nunca tinha visto. E ele, sim. E ela virou e disse, Deus mandou para você. E deu um lanche para ele. Um big sanduíche do McDonald's, um refrigerante, um café da manhã, completo ali naquele coisa. E aí ele disse, matou a minha fome.
queridos, do outro lado do planeta Terra. Nós oramos aqui, conectamos, você se lembra do sistema Intelsat? Nós conectamos Intelcel, ligamos Intelcel e o Todo-Poderoso conectou lá na Austrália com os soldados dele e diz: vão lá, mata a fome daquele camarada que está precisando de comida lá. E aí ela foi lá e deu o sanduíche e ele comeu. Queridos, quando você põe o joelho no chão, você move os céus e o inferno treme. Amém? Vamos repetir juntos? Quando eu oro, eu movo os céus e o inferno treme. Creia nisso, queridos. Então preste atenção. 1 Samuel capítulo 2, o verso 6, 7 até o 9, diz assim, e o 9: o Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura e faz subir, o empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. No verso 9, ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Quem prevalece é o Senhor. Ele é maior do que qualquer problema, qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer situação que você está passando. O quadro de ansiedade e depressão. Veja só o que acontece quando a gente entra num processo depressivo. Libera um hormônio chamado catecolamina. E, ao mesmo tempo, a melatonina é liberada na circulação sanguínea quando se dorme com tudo escuro antes das 23 horas. O que isso tem a ver com a ansiedade? Porque pessoas ansiosas não dormem cedo. Nunca dorme hoje, só dorme amanhã. Só dorme meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, não é verdade? Ansioso. Aí o que acontece? Você se priva da melatonina, que é um hormônio que ajuda você a relaxar, que ajuda você a descansar. Então você, que tem o costume de só dormir amanhã, você está atirando contra o seu organismo. Você não produz a melatonina. Olha só o que acontece quando não se produz a melatonina. O organismo perde a noção do funcionamento do relógio biológico. Não dorme à noite, tem sono durante o dia, perde a fome e o organismo perde completamente a noção do bem-estar alimentar. Então é aquela pessoa que come pizza de noite, come às vezes até feijoada de noite, se empanzina de noite, aí no outro dia está cansado, passa o dia com raciocínio lento, passa o dia mal-humorado, passa o dia lento. Às vezes não consegue avaliar bem situações. Por quê? Porque você está atropelando a si mesmo. A ansiedade pode levar ou a comer muito ou a comer de menos. Então veja só, o estresse aumenta o cortisol. Você sabe o que acontece por causa disso? Emburrece. Você tem menos capacidade de avaliação, menos capacidade de estudar, por exemplo, jovens estudantes. Você está estudando para o vestibular, está estudando para aquela prova estressante, aquela prova que você sabe que é tudo ou nada. Aí você estuda, e vira a noite, e amanhece o dia. E quando chega na hora da prova, dá um apagão. Aí você fica em desespero. Oh, meu Deus, deu um apagão. Eu não estou lembrando de nada, porque você sobrecarregou o seu sistema de capacitação, o seu sistema de armazenamento. Os neurônios, eles se conectam de noite. Os neurônios são tentáculos que eles se comunicam e eles entram em contato com o sistema de armazenamento noturno, com o sistema diurno. O sistema diurno chega e diz assim: eu tenho aqui uma regra de 3, eu tenho aqui todo um sistema de química, de física, de biologia para armazenar. Aí o sistema noturno diz: joga para cá, que eu vou colocar no seu devido compartimento. Mas o que acontece quando você não descansa? Você estuda. Aí o sistema receptor está lá querendo guardar. E você está bombardeando ele com informações atropeladas.
ele entra num processo de saturação. Aí você fica cansado, você fica sobrecarregado e tem apagões. Eu tive um paciente que chegou para mim porque 2 vezes ele fazendo prova para juiz de direito, para magistrado, ele teve 2 apagões, ele desmaiou na prova. Aí mandaram ele para mim, o psiquiatra mandou ele para mim, para trabalhá-lo. Eu disse, olha, nós vamos fazer um programa agora, e você obrigatoriamente vai ter toda semana que fazer tanto tempo de esporte, ou caminhada, ou um esporte. Você vai ter que fazer uma alimentação regular, assim, assim, assado, dormir tal hora, para poder acordar tal hora, o quarto todo escuro, nem aquela luzinha vermelha da televisão pode estar acesa, aquilo quebra o seu sono, atrapalha o seu sistema receptor. Você vai ter que dormir com tudo escuro para você poder relaxar e descansar. Nada de comer pizza à noite, nada de refrigerante desse assassino do seu cérebro, Coca-Cola em hipótese alguma. Isso aí, trabalhando com ele. E ele virou e disse, mas isso vai ajudar muito. Cuide do seu organismo, porque ele alimenta o seu cérebro. Aprenda, o que entra pela boca, alimenta o seu cérebro. E aí aquele jovem começou a fazer todo o programa. Passou em 2 concursos de juiz. Um no Ceará e um em Pernambuco. Hoje já está exercendo o seu ofício. E ele depois trouxe a noiva dele e disse, agora é ela. Vamos fazer o programa com ela. Ela também passou. Ele e ela juiz agora. Por quê? Porque você aprende a colocar a coisa certa no lugar certo. Ansiedade gera depressão e pode levar você a trocar todo o seu sistema límbico. Jael daqui a pouco vai entrar num aspecto sobre isso. E eu queria que você prestasse atenção. Nós vamos dar uma corridazinha por causa do tempo. O pastor Geraldo me deu até meia-noite, mas eu vou terminar mais cedo, viu, pastor? Mas vai ser rápido, viu, amados? A gente vai demorar muito, não. Então, preste atenção. Aumenta a gordura abdominal. Quando você aumenta o cortisol, aí você come demais, aumenta essa gordura abdominal. E o seu suor fica um suor, às vezes, desagradável. Produz fraqueza muscular. Essa pessoa passa a reclamar de tudo. Também não tem ânimo para nada. Fica mole, fica lenta e começa a desenvolver dores no corpo por qualquer coisa. Então veja só, ainda sobre o cortisol, eu queria só dar uma palavrinha muito rápida, eu só vou ler aqui, mas o aumento do cortisol afeta a pele fica sem brilho, fica feia, o cabelo fica feio, quebradiço, cria estrias, mulher então quando fala em estrias, misericórdia, né? Quando o cortisol está normal, ajuda a equilibrar o açúcar no sangue. Então, quem tem problema com açúcar no sangue, ajuda a equilibrar quando o cortisol está equilibrado. Veja que está tudo ligado a uma boa noite de sono, a uma boa alimentação, a você fazer exercício físico, a você realmente condicionar o seu organismo. E se o organismo está produzindo cortisol e a melatonina, ou seja, você está dormindo antes das 11 da noite, não está dormindo amanhã, o que acontece? Você vai adequadamente produzindo, você vai ter o hormônio do crescimento. Então, para a criança, para o seu filho, é hiper, ultra, super importante dormir cedo. Nós vamos saltar esse aqui por causa do tempo, e esse também, isso. Agora, veja só, o que a neurociência ela explica? A neurociência explica o poder da gratidão. E agora eu vou entrar com você sobre ansiedade e gratidão. Queridos, quando nós agradecemos e nós aprendemos a obedecer à Bíblia, vamos repetir o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses? Em tudo dai graças. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus afeta o nosso organismo. Olha só o que você vai ver agora sobre o efeito da gratidão nos seus hormônios, no seu organismo. Olha só,
Quando nós somos gratos, há hormônios que são produzidos no nosso organismo que combatem a ansiedade. Quando somos gratos, ativamos o sistema de recompensa do cérebro, que é localizado numa área chamada núcleo accumbens. E aí o que acontece? Esse sistema é responsável pela sensação de bem-estar e prazer do corpo. Então, quando você se torna uma pessoa grata, você deixa de ser mal-humorada, reclamona, aquela pessoa azeda, aquela pessoa desagradável, porque estar do lado de uma pessoa que reclama o tempo todo é horrível. Não é verdade? Mas você estar do lado de uma pessoa grata é algo tremendo. É gostoso isso. Então preste atenção nisso. Vamos lá. Quando o cérebro identifica que algo bom aconteceu, que fomos bem-sucedidos e que existem coisas na nossa vida que merecem reconhecimento e somos gratos por isso, ocorre a liberação da dopamina, um importante neurotransmissor que aumenta a sensação de prazer. Por isso, pessoas que manifestam gratidão vivem em níveis elevados de emoções positivas. Satisfação com a vida, vitalidade e otimismo. Teve uma mulher que fez o propósito de ser grata em tudo. E eu e Jael convivemos ao lado dessa mulher. Tia Mocinha, era tia de Jael. Faleceu, mas uma mulher de Deus, uma mulher simples. Ela tinha só um olho, desenvolveu um câncer, extraiu um olho. Mas você não encontrava a tia Mocinha, era uma solteirona, reclamando de nada na vida. E se alguém chegasse falando mal de outra pessoa perto dela, ela arranjava alguma coisa boa para falar da pessoa. E era interessante isso. E aí nós um dia fizemos um teste, vamos testar a tia Mocinha. E aí tinha uma pessoa chata na igreja, que reclamava de tudo. Eu cheguei e disse, tia Mocinha, mas fulana ali é azeda, né? Ali é... Aí ela virou e disse, mas é uma serva do Senhor. Foi lavada pelo sangue de Jesus. Vai morar no céu. E eu tenho certeza que lá ela não vai reclamar. E o que nós vimos? Ela não falou mal daquela pessoa. E encontrou alguma coisa boa para ainda falar daquela pessoa. Então, quem é uma pessoa grata a Deus, desenvolve esse sentimento. Então, observe, pode passar. Observe o seguinte, a gratidão estimula as vias cerebrais para a liberação de outro hormônio chamado ocitocina, que estimula o afeto, traz tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo e a fobia. Marcos, esse sino que você mandou bater para terminar a mensagem? Ah, é? É porque eu entendi que ele mandou o padre bater o sino para terminar o culto. Mas os irmãos me dão mais 10 minutinhos. Amém? Alguns não deram não, mas... Então, exercitar o sentimento de gratidão dissolve o medo, a angústia e o sentimento de raiva e de ansiedade. O ser humano precisa aprender a conversar com Deus e consigo mesmo. É uma forma de dar um choque nas suas angústias. Eu vou encerrar para passar para Jael. Pode passar. Então veja só, queridos. 1 em cada 12 pessoas desenvolverão transtornos psiquiátricos, diz a Universidade de Michigan. Transtorno de depressão é uma doença que advém da ansiedade. Transtorno de pensamento acelerado, TPA, SPA, síndrome do pensamento acelerado. É desenvolvido pela ansiedade. Sonhos angustiantes não deixam as pessoas descansarem. Então, Vitória, vai lá. Então veja bem, nós vamos lá para aquela parte em negrito. O que acontece? Um esgotamento muito grande. E aí o seu cérebro perde a capacidade de suportar. Quando você anda em ansiedade contínua, você perde a capacidade de suportar os problemas. Mas quando você passa a agradecer, você consegue suportar. Eu tinha uma escolha. Ou agradecer pela volta do câncer e dizer, Deus, muito obrigado. O Senhor está me dando o privilégio de andar em fé e na intimidade do Senhor novamente. Eu te agradeço muito.
porque o Senhor está me dando o privilégio de depender de Ti novamente. Ou eu iria reclamar e ficar dizendo, por que eu, Deus? Tanto bandido aí, tanto camarada ruim, que podia estar com essa doença, e eu, servo do Senhor, vem sobre mim esse negócio novo. Mas eu descobri que vale a pena viver em gratidão. E é por isso que hoje eu tenho vivido andando em gratidão. Pode passar o próximo, Vitória. Isso, pode ir mais adiante um pouco. Só isso, a gente vai ler só esse slide aqui que eu me esqueci. Na década de 80, gente, 1 em cada 20 pessoas desenvolvia o tumor do câncer. Hoje, para cada 4 pessoas, um tem desenvolvido câncer. Mais de 50% a 60% da energia que gastamos não nos dá prazer ou alegria, mas traz ansiedade e angústia. Por isso que tem surgido tanto câncer. Por causa de depressão, ansiedade e falta de dependência de Deus. A cada momento morrem, a cada 30 minutos, 50 mil células em nosso corpo. Nesse tempo que nós estamos aqui, morreram no seu corpo 50 mil células. E nasceram novas 50 mil células. E se você está em ansiedade, pode nascer uma célula deformada, porque você está alimentando as novas células com ansiedade. E aí pode nascer uma célula cancerígena. Isso, queridos, acontece em decorrência de uma mente que está conectada o tempo todo, que não descansa, que não relaxa, que faz da noite que Deus fez para a gente dormir um terceiro turno, ou para trabalhar, ou para se preocupar. E a gente tem visto os distúrbios de sono, e uma das coisas mais comuns na ansiedade é a insônia. É aquela pessoa que passa a não ter mais aquele ritmo normal de sono e passa a fazer uso de ansiolíticos, de medicamentos que tratam a depressão, só que esses medicamentos, todos eles, mexem com a arquitetura do sono. E o sono é uma coisa tão complexa, tão impressionante, tão extraordinária que Deus fez para nós, que nós temos a sensação de que quando a gente dorme, é como se a gente se desligasse e a gente apaga lá, mas é o contrário. Quando a gente dorme, uma máquina entra em manutenção. Toda máquina, para que ela trabalhe bem, ela precisa de um tempo de manutenção, ela precisa ser desligada, ela precisa ser cuidada. E o sono Deus preparou para que a gente pudesse ter essa manutenção. Então, no sono, nós temos alguns estágios no sono. Nós saímos de um período de vigília, que é quando a gente começa a relaxar, e vamos entrando em algumas fases, e isso é muito bem documentado nos exames, né, de encefalocefalograma, que vão vendo ondas curtas e ondas mais compridas, e nós vamos passando de um estágio para outro, até chegarmos no estágio que é conhecido como o estágio REM, que é um estágio onde há uma movimentação dos olhos, é onde há o escaneamento dos sonhos, e é nesse momento de sono profundo que começa a haver uma reparação tecidual. Então, nesse momento, há um controle no processo da insulina, na questão da pressão arterial. Nós temos o hormônio do crescimento, que é liberado para a criança crescer, mas no adulto ele tem um fator muito importante. Ele é um vasodilatador, ele faz com que esse vaso se relaxe e o sangue possa percorrer para que não se tenha hipertensão. Então, todas as pessoas que têm dificuldade de dormir, elas terão, né, problemas de diabetes, problemas de hipertensão, problemas de obesidade e problemas de memória por causa do sono. E isso a gente está vendo em crianças agora. Essa nossa tecnologia, as pessoas que vivem conectados o tempo todo, que dormem com o celular do lado, não têm noção do grau de problema, de malefício que está fazendo para o seu corpo. Porque no momento que nós estamos o tempo todo com um celular apitando, o celular acendendo, tendo estímulos,
neurológicos, com televisão, com tablet, com computador na cama, né, com luzes o tempo todo. Isso vai mexendo com o ritmo circadiano do nosso corpo. Isso vai fazendo com que hormônios que deveriam ser liberados para que a gente pudesse relaxar, eles não vão sendo liberados. E nós começamos a ter os níveis de cortisol, que são hormônios estressantes, de adrenalina. E isso vai levando o nosso corpo a ficar em tensão e daqui a pouco dá um curto-circuito. E aí a gente vai ver pessoas com muitos problemas de saúde, não é? E que acham que a solução está nos remédios. E Deus nos deu a solução no sono. E você sabia que Jesus queria explicar isso para os discípulos de uma forma bem prática? Se você abrir comigo lá em Marcos 4, no versículo 38, você vai ver uma cena assim impressionante, não é? Os discípulos, já era tarde, Jesus estava cansado, os discípulos estavam cansados e eles resolvem ir para o outro lado da margem do rio. E Jesus começa a dormir, porque era hora de dormir, não era hora de ficar fazendo nada. E vem uma tempestade ali e Jesus estava dormindo tranquilamente, porque apesar dele estar dormindo, ele sabia de tudo o que estava acontecendo, porque ele era 100% homem, 100% Deus. E como 100% homem, ele sabia da importância que ele tinha de dormir. E pasmem, Jesus dormia de travesseiro, sabia disso? Um bom travesseiro, uma boa temperatura no quarto, um lençol agradável, tudo isso interfere na noite de sono. E Jesus estava lá na proa do barco, dormindo de travesseiro, e os discípulos ficam desesperados e acordam Jesus e dizem: mestre, tu não te importas. Marcos 4:38. Tu não te importas que nós venhamos a perecer? E o interessante é que, repreendendo o vento, Jesus manda que o vento se acalme e tudo volta à bonança. E os discípulos ficaram observando a atitude de Jesus. Então, a primeira coisa que a gente precisa controlar na nossa família é o horário de dormir. Isso é tão sério. Hoje existe uma medicina chamada medicina do sono. Eu fui fazer um curso em São Paulo, eu tenho trabalhado com isso no consultório. Eu trabalho com pacientes com ronco, com apneia de sono. E eu fui fazer um curso no Instituto do Coração, porque existe uma série de doenças cardíacas associadas à privação de sono. São pessoas que querem ir além do que podem e crianças que estão sendo superestimuladas. São crianças que passam o dia todo, que elas não dormem, e elas estão dormindo uma faixa de 6 horas, quando nós precisamos dormir pelo menos 8 horas. Por noite. Com a idade, a gente vai diminuindo essa necessidade. Mas uma criança que está em crescimento, ela precisa dormir, ela precisa entrar em sono profundo para que haja a liberação do GH, do hormônio do crescimento. E é interessante que eu observo muito isso na minha rotina de trabalho. Pais que fazem com que a rotina dos seus filhos se adequem à sua rotina de trabalho para que eles possam conviver. Então, eu tenho um paciente que chegou no meu consultório, 9 anos de idade, fazendo xixi na cama. E qual era o problema? Sono. E nós começamos a tratar esse menino com 1 mês de tratamento, ele já parou de fazer xixi na cama. E você disse: o que é que tem a ver? E você que passa a noite levantando 3 vezes para ir ao banheiro urinar, é porque você não está entrando em sono profundo. É porque o teu metabolismo de sono está todo descontrolado. E os hormônios antidiuréticos, a vasopressina, não está sendo já jogada na sua corrente sanguínea para fazer o controle de esfíncteres. E aí você tem essa necessidade. E porque você acorda várias vezes para ir ao banheiro, você tem um sono intercortado e você acorda no outro dia cansado, exausto. Parece que você não dormiu. E você começa a esquecer as coisas, esquecer os compromissos. Bota a chave do carro no sabugo, guardou. Começa a falar uma coisa, esquece o que estava falando. E isso, queridos, já se sabe hoje que o Alzheimer é uma doença que está diretamente relacionada com a questão do sono. Então, nós precisamos entender que temos que ter hora para dormir. E hora para dormir significa celular desligado, longe da gente, luz apagada, um ambiente tranquilo, porque nós não temos tido a experiência do Salmo 4:8, que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Porque não temos tido sabedoria nos nossos horários. Queremos produzir à noite aquilo que não produzimos de dia. E o que acontece muitas vezes é que aquela pessoa que está estudando para concurso, estudando para vestibular,
ela acha o seguinte: não, hoje eu vou fazer um cafezinho, eu vou tomar um Gatorade, eu vou fazer beber uma bebida estimulante, tomar uma Coca-Cola e vou passar a noite estudando. Está perdendo seu tempo, porque a memorização vai vai acontecer no momento em que você estiver em sono profundo. Então, aquelas pessoas que estudam e não guardam nada, e dizem: eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estudo e eu não consigo guardar nada na minha mente. Então, nós precisamos entender que as nossas crianças e os nossos adolescentes que estão dormindo, conectados. Então, você, pai e mãe, tem autoridade de entrar no quarto do seu filho, tirar o celular da mão dele de madrugada e dizer: eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu tenho autoridade sobre a sua vida, eu tenho responsabilidade diante de Deus, Deus vai cobrar de mim e o seu celular vai ser desligado agora e agora é hora de você dormir. Mas para isso você tem que ser exemplo. Para isso você tem que ser autoridade, referência. E nós precisamos, queridos, entender que nós somos corpo, templo do Espírito Santo. E precisamos cuidar do nosso corpo. Então, todos esses fatores interferem na hora de dormir. Um simples ronco, que às vezes é levado na gozação, é um problema muito sério. Pode ser um sinal de uma doença silenciosa grave chamada apneia do sono. É quando aquele casal está dormindo e o marido começa a roncar e dá a impressão que é um trator que está ali do lado, né? E a mulher diz: meu Deus do céu, bota o travesseiro. Mas daqui a pouco ele para de roncar. E daqui a pouco se sufoca e volta. Ele teve nada mais, nada menos do que uma parada respiratória. Em curto tempo, que pode ser uma apneia, que é a suspensão do ar circulando, ou pode ser uma hipopneia, que é a diminuição do fluxo. E sabe o que acontece? Algumas pessoas acordam porque elas se engasgam ou com o coração acelerado. E sabe o que isso quer dizer? Que você teve uma cessação da respiração. Os seus batimentos cardíacos começaram a diminuir porque não tinha oxigênio dentro do seu corpo, da sua circulação sanguínea. E daqui a pouco, o que é que acontece? Quando você volta a respirar e a máquina entra de novo, o seu coração que estava lá com 40 batidas, ele volta para 70 e você acorda como se você estivesse levando choque e o coração acelerado. E aí você levanta e vai no banheiro. Você diz: é porque eu estou com vontade de ir no banheiro. E aí é uma coisa que vai tendo problema e vai lesando. Então, o sono é uma dádiva de Deus. Nós precisamos entender, queridos, que um dos problemas sérios das doenças psicoemocionais estão ligadas ao sono. Então, antes de você se preocupar em procurar tomar remédio para dormir, coloque o sono na sua agenda. Hora de dormir. Interessante que nós criamos um hábito agora lá em casa e com a igreja. E eu tenho dito aos irmãos: olha, se não for urgente, nem mandem mensagem no WhatsApp, que eu não vou ficar mais olhando o WhatsApp de noite, que eu preciso dormir. Eu preciso me desconectar. Eu preciso desacelerar. Então, amanhã a gente pode conversar. Se for muito urgente, ligue. Mas o problema é que nós estamos muito conectados o tempo todo. E se estivéssemos nesse mesmo nível de conectar com o Senhor, a nossa vida estaria diferente. Não temos tempo para ficar 15 minutos orando, mas temos tempo para ficar 1 hora, 2 horas numa rede social. Ou respondendo a mensagens, ou vendo grupos de WhatsApp, ou assistindo vídeos que não vão nos edificar em nada. E que vão muitas vezes perturbar uma excelente noite de sono. Então, nós precisamos entender que isso é algo sério e que nós precisamos colocar como algo que tem que ser observado. E eu queria chamar a atenção para os pais. Crianças que dormem na cama dos pais. A criança tem que dormir na cama dela. Uma criança que dorme na cama do pai, nem ela dorme bem, nem o pai e a mãe dormem bem. Além de tirar a privacidade do casal, um momento de intimidade. Tem um momento do bebezinho que está sendo amamentado, aquele cuidado, mas coloca o berço próximo. Aqui a nossa querida que vai ter neném. Coloca o seu bercinho próximo, mas a criança precisa ter o ambiente dela, precisa ter o lugar e o espaço dela para dormir. E às vezes são crianças que já estão tendo distúrbios de sono, que passam a noite batendo, que passam a noite se levantando, que falam, que têm dificuldade de dormir, porque tem uma rotina
tão acelerada e são tão estimulados. Sai da natação, vai para o balé, vai para o futebol, tem reforço disso, tem Kumon, tem não sei o quê. E eu tenho observado que são crianças que não têm tempo nem de descansar. E dormem tarde e acordam cedo, porque a rotina delas está muito atrelada à rotina dos pais. Então nós precisamos lidar com seriedade com essa questão do sono, procurar alguém que trabalha nessa área para nos ajudar. Se você tem a dificuldade, se você está roncando, você está respirando pela boca, você está perdendo algo fantástico que Deus preparou, chamado óxido nítrico, que é um gás que ele é dispensado em epitélio nasal, que ele vai fazer com que vários metabolismos do seu corpo funcionem. Então, é tanta coisa na fisiologia que Deus fez na hora que a gente está dormindo e a gente está perdendo. E as pessoas que têm problemas de respiração bucal, problemas de rinite alérgica, pessoas que têm problemas de asma, pessoas que têm problemas para respirar pelo nariz e que passam a respirar pela boca, também têm um déficit muito grande nessa área do sono. E são coisas que podem ser trabalhadas com pessoas profissionais da área de sono, às vezes até com o próprio dentista que é habilitado para trabalhar nisso, para restabelecer. E é tão tremendo que tudo começa, queridos, com a amamentação. E eu quero abrir um espaçozinho, porque eu creio que a igreja tem esse caráter de educar. O povo de Deus tem que ser o povo mais instruído, mais educado, porque tem a palavra. Quando a palavra de Deus diz, olha, ainda que a mãe que amamente venha a esquecer do filho, eu todavia o Senhor jamais esquecerei de ti, é devido a essa importância. E tudo começa na nossa vida, inclusive essa qualidade de sono, no período da amamentação. Quando a criança amamenta, ela tem um sono muito mais tranquilo, uma qualidade de sono muito melhor do que uma criança que vai para a mamadeira, que começa a ter problemas de respiração bucal por causa dessa mamadeira, que muda todo o padrão de respiração e de deglutição dessa criança. Então Deus nos deu tudo certo, tudo maravilhoso, e nós precisamos ter a sabedoria, buscar na palavra, buscar a orientação de Deus e viver numa vida equilibrada. Viver uma vida abundante nesse mundo, do jeito que a gente está vivendo, com todas essas dificuldades, é viver numa vida onde a gente tem buscado a orientação de Deus para as coisas mais básicas da nossa vida, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. E nós queremos encerrar agora, mas trazer essa reflexão para os irmãos. O que é que tem acontecido na nossa vida, nos nossos dias, que tem levado a gente a uma vida de tanta angústia, de tanta ansiedade, de tanto descontentamento, de tanta reclamação, de tanta murmuração e deixando de usufruir daquilo que o Senhor nos deu. Então não tem nada melhor, queridos, de podermos chegar em casa, de podermos descansar, de podermos dormir na certeza de que o nosso Deus não dorme. Nós podemos dormir, porque o nosso Deus não dorme. Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida das nossas famílias. E as coisas que nós precisamos resolver amanhã, o Senhor já estará cuidando. Então eu posso deitar e descansar na presença do Senhor. Vamos orar então, queridos. Pai querido, obrigado por essa noite. Nós te agradecemos pelo momento que vai haver agora de comunhão no lanche ali ao lado no colégio. Muito obrigado pela vida de cada irmão e irmã que veio nessa noite. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você quiser conversar com a doutora Jael amanhã sobre a questão de sono, apneia do sono, ronco, bruxismo, e trabalhar sobre essas questões, ela está pronta para a gente poder compartilhar amanhã. Amém? Amanhã de manhã.